E aí galera do YouTube, aqui quem fala é o Ale, trazendo mais um tutorial pra vocês galera. E dessa vez trazendo um tutorial de Sony Vegas. E hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer aquela barrinha de carregando, a mais conhecida Loading Bar. Então, para começar esse tutorial nós vamos utilizar dois programas, que seria o Photoshop e o Sony Vegas. Então nós vamos começar lá no Photoshop, então eu vou mostrar pra vocês como que é os primeiros passos desse tutorial. Então, abrindo o Photoshop, nós vamos aqui em File, New, e vamos criar um novo documento com a largura de 800 pixels e a altura de 300. E aqui no background nós vamos colocar como transparente. E aí é só dar um OK, ele vai criar pra gente o documento. Feito isso, nós vamos clicar aqui embaixo dessa setinha, onde tem as opções de formas geométricas. Nós vamos escolher a forma geométrica que possui as pontas um pouco arredondadas. Então, escolhe essa segunda opção. E depois que você escolheu ela, nós vamos aqui em Styles. Temos duas opções aqui, nós vamos em Style. E vamos escolher essa penúltima opção, onde está escrito 1 Pixel Stroke e Fill Opacity 0. Então, clica nessa opção, ele vai aplicar uns efeitos aqui pra gente. E aí, crie algo como se fosse alguma coisa do tipo isso, que seria no caso a nossa barrinha. Depois que nós criamos ela, vamos dar dois cliques aqui no cantinho da nossa layer para abrir os efeitos. Vamos em Stroke e aqui nós vamos aumentar o tamanho do Stroke. Então, eu vou colocar aí mais ou menos 5 pixels e dar um OK. E aí depois que a gente fez isso, é só salvar, que essa é a primeira barrinha. Nós vamos criar duas barrinhas dessa. Então, essa é a primeira, vem aqui em File, Save for Web. E aí vai aparecer a nossa barrinha aqui sem nada. Salva como PNG 24, aqui nessa caixa de opções. Clique em Save, ele vai abrir um lugar do seu computador, você dá um nome e salva ela. Depois que você fez isso, continua com esse documento aqui aberto. Aí você vai clicar. Você vai apertar, a tecla Ctrl do seu teclado, vai deixar apertado e vai clicar aqui dentro desse quadradinho. E aí ele vai fazer uma seleção aqui dentro da nossa barrinha. Aí a gente vai escolher um pincel e dar um clique aqui no meio. Ele vai pedir para rasterizar, você dá um OK. E aí depois vamos criar uma nova camada aqui nesse botãozinho aqui embaixo, para ele poder pintar aqui todo o nosso espaço da barrinha. Então, cria uma nova layer, deixa ela em cima mesmo aqui da nossa barrinha. A seleção ainda está aqui. Então, escolhe um pincel, pega a tinta branca, tem que ser de branco, e pinta todo esse interior da barrinha. E dá um Ctrl D depois para tirar essa seleção. Feito isso, vamos aqui onde tem as layers, segura a tecla Ctrl do teclado, dou um clique nas duas layers para selecionar as duas e dou um Ctrl E, que é para ele juntar a minha barrinha com a minha cor que eu coloquei. Depois que eu fiz isso, eu vou em File, Save for Web, e aí PNG 24 também, e aí a minha barrinha inteirinha branca. Depois disso, eu vou clicar em salvar, vou dar um nome, e aí eu vou salvar ela no meu computador. Feito isso, nós vamos lá para o Sony Vegas. Aqui no Sony Vegas eu já tenho elas aqui importadas, mas se você não tiver, File, Import, Media. E aí você vê onde você salvou do Photoshop e manda importar aqui para o Sony Vegas a transparente e a branca. E aí nós vamos começar arrastando a nossa transparente aqui para uma das tracks que nós temos. Então ela já está aqui, mas como eu criei a borda dela de preto e o fundo está preto, não vai dar para ver. Então nós vamos em Vídeo, Effects, Color Corrector e vamos escolher essa opção de Default e joga esse efeito em cima da barrinha. Ela ainda não vai aparecer. Nós temos aqui três opções de cores. Eu vou clicar e arrastar aqui para baixo, num azul mais ou menos. Vou fazer isso na segunda também e na terceira eu vou deixar no meio. E aqui na saturação eu vou pegar a saturação e colocar lá em cima, tudo de saturação. E aí eu posso fechar. E agora eu vou posicionar essa barrinha no lugar que ela fique
melhor de se fazer. Então eu vou aqui nesse botãozinho Track Motion, dou um clique aqui e eu vou arrastar ela para onde eu quero. Vou colocar mais ou menos aqui no rodapé. Então depois que eu posicionei ela, eu venho aqui onde está escrito Night e dou um nome. Sei lá, vou colocar barrinha, só para eu saber onde ela vai ficar. E aí eu clico nesse disquete para salvar essa posição. Para que isso? Para eu poder colocar essa segunda barrinha nessa mesma posição, uma em cima da outra. Então eu venho aqui, clico o botão direito, Insert Video Track e arrasto essa barrinha branca aqui para a nova Video Track. Aí tá vendo que ela tá aqui em cima? Eu preciso deixar ela na mesma posição que essa aqui de baixo. Mas antes disso eu vou pintar ela também, que a borda dela também tá de preto. Então eu venho Video Effects, Color Corrector e Default em cima dela. Eu vou colocar as mesmas cores. Saturação. Eu coloco toda a saturação e posso fechar. E aí eu venho aqui nesse mesmo botão, Track Motion. E aí aqui onde estava escrito Night, eu clico na setinha. E eu tinha salvo como barrinha a posição. Cliquei no barrinha, ela automaticamente já vai uma em cima da outra. E aí eu posso fechar. Bom, feito isso, nós vamos criar uma nova Video Track. Venho aqui em Media Generators e crio um texto aqui nessa opção Títulos e Texto. Então eu pego e arrasto aqui para cima. Beleza, agora eu vou escrever Loading. Vou deixar essa fonte mesmo, deixa desse jeito. Vou só dar uma posicionadinha aqui, vou deixar um pouquinho menor, 42. Beleza, eu vou deixar posicionado aí, vou arrastar aqui porque são 10 segundos até esse ponto. Beleza, já está feito a estrutura da nossa loading bar. Agora eu preciso colocar o efeito nela. Então eu vou colocar o efeito nessa track aqui do meio. Então eu venho aqui em Transitions, Gradient Wipe e vou procurar essa opção Linear Left Right, que vai da esquerda para a direita, e jogo aqui no comecinho dessa track. E aí ele vai aparecer algumas opções aqui para mim. Eu vou só dar uma fechada aqui, vou voltar. A nossa barrinha vai carregar rapidinho. Vocês percebem que ela tem um fade aqui, uma coisa meio feia, meio distorcida, não é tão legal assim. Então eu vou pegar, eu vou voltar nas opções para poder modificar isso, que eu não quero o efeito desse jeito. Então eu venho aqui onde tem esse xizinho azul aqui, dou um clique nele. E aqui nessa primeira opção de Blend, eu vou tirar pouca coisa. E vou acrescentar só um pouquinho para ele tirar aquele fade que ele tá. Vou deixar só um pouquinho de fade. E aí tá pronto. E eu posso arrastar, ó, eu clico nessa barrinha e arrasto até o final. E aí se eu der um play aqui, o efeito já tá mais ou menos pronto, mas ainda não tá 100% pronto. Falta dar um acabamento especial. Então eu venho aqui, seleciono 1 segundo da minha linha do tempo. Eu posso vir pela setinha aqui do mouse. Tá vendo aqui? Ele vai aparecer 1 segundo. E aí eu arrasto o meu loading até 1 segundo. Feito isso, eu vou dar um zoom com o scroll do mouse aqui dentro. É só você rolar a bolinha do mouse, que ele vai fazer isso aqui. Ele vai dar um zoom aqui na track. Se eu pegar nesse cantinho aqui, ó, vai ter a opção de Fade In. Então eu pego ela e arrasto mais ou menos até o meio. Venho aqui nesse cantinho, a hora que aparecer esse ícone meio torto, eu arrasto ele para o meio também. Então vai ficar um fade in para o meio e um fade out do meio até o final. Aí depois que eu fiz isso, eu clico o botão direito, dou um copy e vou colando até o final do nosso efeito. Pronto. Feito isso, ele vai ficar dessa maneira e vai começar a carregar. E aí depois que ele chegar no final do nosso efeito, eu não consegui fazer com que ele sumisse de uma forma suave assim. Então eu vou criar com vocês um efeito de saída
é como se ele estivesse explodindo e fosse cada coisa, uma para cada lado, um loading para um lado, um pedaço de uma barra para um lado, outro pedaço da barra para outro lado. Então, para fazer isso, eu venho aqui onde a barra termina de carregar, onde ela terminou aqui de carregar é mais ou menos 7 segundos e 18, então eu vou começar com loading. Então, 7 segundos e 18, eu venho aqui em Track Motion. Tem 3 bolinhas de efeito aqui pra gente. Eu pego essa primeira e vou arrastar até quase o 7:18. Então, conforme eu vou rolando aqui a linha do tempo, ele vai aparecendo aqui pra mim onde está o tempo. Então, 7:18 é quando acaba de carregar. Então, vou colocar o start do nosso efeito, pouca coisa antes do 7:18. Vou colocar 7:14. 7:18 vai ser quando a nossa barrinha acaba de carregar. Então eu vou clicar nesse mais aqui, ele vai criar um novo frame para mim. Aí eu dou um clique nesse retângulo e vou mudar o ângulo dele. Dou um clique no ângulo, nessa setinha. Tá vendo? Conforme eu vou girando, ele vai dando uma inclinada para mim no ângulo. Vou deixar nesse ângulo, é o ângulo que eu quero. E aí eu clico e arrasto um pouquinho a linha do tempo para frente e clico em mais um frame. Volto a clicar de novo nesse retângulo e aí cacetinha do mouse, cacetinha do teclado, perdão, eu vou para a direita até que ele saia da minha tela. Então eu posso fazer isso ou eu posso dar um clique e arrastar até para fora da minha tela. Então vai ficar assim, quando chegar no start, ele vai dar uma entortadinha e vai indo para o final da tela até sumir. Então vamos ver como é que fica esse primeiro efeito. A barrinha começa a carregar e assim que a barrinha acaba de carregar, o load vai entortar e vai sumir para a direita. Agora eu vou fazer um efeito para cada barrinha. Então a barrinha branca ela vai sumir para baixo, então ela some no 7:18. Então eu posiciono no 7:17, perdão. Seleciono um pouquinho antes, coloco o Start. No 7:17 eu clico nesse mais para criar um frame. Eu venho no ângulo, eu dou uma entortadinha na barrinha. Arrasto a barrinha um pouquinho para frente. Crio mais um frame aqui. Clico no retângulo e arrasto o retângulo até sumir da tela. Então o efeito, a hora que ele carregar, ele vai dar uma entortadinha e vai chegar até o final da tela. E eu vou fazer isso com essa barrinha que sobrou. Eu clico no Track Motion dela, coloco o Start próximo do início. Então o início é 7:17, eu coloco um pouquinho antes. E no 7:17 a barrinha vai sumir para cima. Então eu clico aqui no ângulo, dou uma entortadinha, tá do jeito que eu quero, arrasto a linha do tempo um pouquinho para frente, crio um frame e arrasto ela até sumir. Então o nosso efeito ficou assim com as animações. A barrinha vai carregando e aí a hora que ela acabar de carregar, vai cada coisa para um lado. Se você quiser que seja mais rápido esses efeitos, vem no Track Motion e arrasta o frame final um pouquinho para frente. Faça a mesma coisa nos outros Track Motions. E aí, a hora que o efeito estiver quase chegando, ele vai realizar o efeito de uma forma bem mais rápida. Então, vamos ver como é que ficou. A barrinha começa a carregar e a hora que chegar no final, rapidinho vai cada coisa para um lado. E aí, ele some. Essa é uma forma que tem de sumir, só para dar uma descontraída e você poder usar isso numa vinheta, por exemplo, e aí você começa a introdução no seu canal. Então galera, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado desse efeito. Ele é bem simples de fazer, mas é um efeito que fica muito legal para usar principalmente em introduções aí dos canais do YouTube. Então galera, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau!